Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 10 de janeiro. Bom dia você que acordou cedo para estar aqui com a gente. Que bom ter você aqui conosco. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela. Bom dia, programa Minha Fé. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rafaela. Bom dia, família Minha Fé. Acordou cedo, tá com uma voz assim estralando, igual a de Júnior Moreno, quer ver? Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, irmã Rafaela. Bom dia a todos. A nossa família de fé reunida nessa segunda-feira, dia 10 de março. Bom dia a todos. Bom dia. E é bom começar o dia assim, né? Nessa primeira semana da quaresma, né? Começar com esse astral para cima, essa energia, né, de Deus, que vem de Deus. Né? A gente partilhava agora há pouco da alegria, da verdadeira alegria, né? Que não vem de nada exterior. E isso está ficando cada vez mais evidente. Todas as vezes que a gente se esvazia do verdadeiro sentido da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a gente acaba caindo num abismo. E eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida que está aqui hoje, acordou cedo para estar aqui, para escutar a palavra de Deus, para escutar aquela palavra que você vai levar durante todo esse dia e que vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia, nessa segunda-feira. Bendito seja Deus por você. Amém? Amém. Rafaela, você comentando aí no início, mas eu não vou deixar de falar. O ser humano tenta produzir alegria, tentando produzir alegria para dar alegria. A gente consegue? A gente fazer alegria para fazer os outros sorrir? Não, gente. Tudo está dentro do que o Senhor quer. A felicidade, a verdadeira felicidade vem do Senhor. Amém. Amém. Vamos com as nossas orações e a gente vai partilhar um pouco também sobre isso, sobre a quaresma, né? Esse tempo novo, tempo de conversão. Todas as vezes que a igreja ela inaugura um novo tempo, é tempo de você rever sua vida, é de ajustar aquilo que está desajustado, desequilibrado, de limpar a casa, né? De jogar tudo que é lixo para fora. Amém. Então, tempo da quaresma, tempo de conversão, tempo de salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás
e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. E olha aqui, eu tirei uma palavra aqui também no livro de Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, e é o primeiro número, né? O número 1 do capítulo 46, ele diz assim, Jesus dizendo ao monge: filho, conserva-te firme e espera em mim, pois palavras são palavras, ferem os ares, mas não quebram a pedra. Se és culpado, trata logo de emendar-te. Se a consciência de nada te acusa, faz o propósito de sofrer isso de boa vontade, por amor de Deus. Não é muito sofreres às vezes, más palavras, já que me não podes ainda suportar mais pesados golpes. Vou repetir de novo. Não é muito sofreres às vezes, más palavras, já que me não podes ainda suportar mais pesados golpes. E por que razão te ferem tão leves coisas, senão porque és ainda carnal e fazes ainda mais caso dos homens do que convém? Temes ser desprezado e por isso não queres ser repreendido de tuas faltas e procuras defender-te com desculpas. Então, olha o que o Senhor está falando hoje, período da quaresma. Primeiro Jesus repreende o monge, dizendo para ele, se algo acusa o teu coração nessa quaresma, você está vivendo algo que não é agradável a Deus, procura logo a confissão. Amém. Período da quaresma é período de se lavar no sangue misericordioso de Jesus. Procura a confissão. Mas se teu coração não te acusa, e você está enfrentando alguma injúria, seja por palavras, seja julgamento de quem quer que seja, suporta isso por Jesus, é a tua quaresma. Eu creio. É o teu sacrifício. É aquilo que o Senhor está te pedindo nesse tempo para que você suporte. E ofereces isso de bom grado. Amém. Né, de boa vontade. Porque, às vezes, a gente diz, eu não vou seguir Jesus, mas eu não posso escutar uma palavra. Verdade. E a gente reage. A gente acaba se inflamando porque a pessoa me disse que eu fiz isso e eu não fiz. Se Deus sabe que você não fez, por que você está reagindo dessa forma? Amém. Se a tua consciência não te acusa, que o teu coração esteja em paz. Amém. Em paz. Amém, Rafaela. Você falava da confissão, duas grandes armas, principalmente na quaresma, em todos os tempos, né? Para nós que somos cristãos, católicos, batizados, mas principalmente na quaresma, confissão e o perdão. Amém. É necessário a gente pedir perdão o tempo todo, principalmente na quaresma. Procurai a confissão, procure um sacerdote, o seu pároco, eu quero me confessar, né? Amém. Amém. E vamos pedir o auxílio então da Virgem Maria, ela Amém. que é nossa mãe. Peça hoje. Começamos hoje com a quaresma, assim, para que você já vá mergulhando nesse tempo. Amém. Seja hoje é segunda-feira, a gente sabe que muitas igrejas, né, os padres não estão em atendimento, e algumas igrejas, outras não, mas busque, faça esse propósito essa semana. Eu quero começar a minha quaresma diferente. Glória a Deus. Amém. Passa à frente, mãe, desse dia. Nós te entregamos tudo nas vossas imaculadas mãos. Amém.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Bom dia, irmãos. O Concentração da Misericórdia vai ter acampamento. Olha, nosso pai já anunciou, né, que nós teremos a festa da misericórdia. Agora é o Concentração da Misericórdia. Né? Então não vai ser mais só a festa no domingo, no primeiro domingo depois da Páscoa. Não, vai ter um momento, né? Provavelmente vai começar na sexta-feira, no sábado e no domingo. Amém. Se vai ter acampamento, a gente está rezando. Amém. Né? A gente está rezando, a gente não tem essa informação ainda. Mas quando a gente tiver, a gente vai avisar. Muita gente, Gabriel, ficou apaixonado pela cidade. Ninguém queria ir embora mais, não. Ninguém queria ir embora mais, não. Queria ficar até... deu certo, Rafaela, graças a Deus. Esse mover do Espírito Santo, de ter acampamento, do povo vir, ficar 4 dias. E o povo queria ficar até... Alguns ficaram até depois da celebração da quarta-feira de cinzas, né? Sem um compromisso lá fora, e falaram, não, a gente quer ficar, nós queremos ficar. A gente teve algumas pessoas que quiseram ficar até quinta, né, mas infelizmente tiveram que trabalhar e tudo, mas deu certo, graças a Deus. E quem sabe, né, no Concentração da Misericórdia, Deus movendo, né, aí para ver, vai dar certo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muita gente, né, esperando isso. Eu creio que será um momento muito especial. Isso. A Cidade Santa é uma obra da misericórdia de Deus. E essa festa, ela tem um significado muito bonito para nós. É muito importante. Tem as mensagens estão chegando aqui. Bom dia, Pai, sua bênção. Ele não está aqui hoje, ele está em missão. Né? É Rita de Tinga. Pai, na segunda-feira eu falava o tempo todo com o Senhor. Mas o Senhor ali orando e falando do Santo Rosário. E eu me perguntava, por que ele não me responde? Aí eu tinha uma biópsia para fazer naquele dia. E fiz. Quando eu cheguei, eu vi à noite que o Santo Rosário era no Instagram. E eu me apeguei no texto e comecei, Padre, é Rita. Mas o Senhor parecia não me ver. Foi aí que o Senhor falou, reze com força. E eu senti uma coisa querendo sair da minha garganta. Pai, tudo que eu estava vivendo desde o ano passado, eu perguntei, quando vi a coisa querendo sair, que Deus está me curando. E ontem saiu a minha resposta. É um tumor benigno, criado pela própria tireoide. Sua bênção, Pai. Olha que bonito. Amém. A nossa fé. Nós estamos rezando o rosário todos os dias. Né? Observe que está tendo um movimento dos verdadeiros cristãos católicos. A oração do Santo Rosário, né? Não só aqui na cidade de Santa Frei Gilson, né? Esse missionário, esse servo de Deus, o Instituto Hesed, né? Tem divulgado, tem né, estimulado os cristãos a rezar o Santo Rosário, intercessão da Virgem Maria. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Com certeza. E é preciso de oração. É preciso orar. Se você pode orar à noite, ore conosco à noite. Mas se você não pode rezar à noite, tem Frei Gilson 4 horas da manhã, tem Instituto Hesed. Então, não deixe de rezar o Santo Rosário. Não deixe de orar. É a nossa arma contra esse mundo que está aí cada vez mais degradado. Está cada vez mais difícil de viver nessa atmosfera do maligno, porque é tanta coisa que chega pra gente aqui. E a gente vê os vídeos, né, a violência, mas não só a violência, existe uma violência também de falta de amor muito grande, Gabriel. Eu creio, Rafaela. Para uma guerra forte, o exército precisa de armas muito mais fortes. Olha só, esse tempo que a gente está vivendo, 1/3, gente, eu vou falar pela minha experiência própria, 1/3 não dá. Não dá para ficar só com 1/3, 2/3, 3/3, não. Um rosário, e olhe lá, viu? Tem vezes aqui, Rafaela, que eu preciso, a minha alma necessita de rezar 2, 3, não é a quantidade que vai, mas porque a nossa alma já precisa. É tempos que a gente está vivendo depressão, angústia, tristeza. Vocês mesmos sabem que está escutando esse programa. Tá fácil? Não tá fácil. É pra gente buscar cada vez mais. Então, como a Rafaela fez o convite, reze conosco hoje, 19 horas,
liga aí no YouTube, no Instagram da Cidade Santa. Hoje eu vou rezar e vou entregar tudo, a tristeza, a angústia. Eu vou até te fazer um convite. Lembra aí de uma pessoa que está necessitada, está com depressão, está usando remédios, que está precisando das suas orações. Hoje eu te convido você a ajoelhar, 19 horas, e rezar conosco por essa pessoa. Amém. Amém. E hoje eu quero trazer uma palavra para a gente rezar do livro do Levítico, que é a primeira leitura da liturgia de hoje. E ele diz assim, no capítulo 19, o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Amém. É uma palavra, eu peguei só um versículo. É uma palavra que deve incomodar o coração de todo cristão católico. Eu creio. Nessa quaresma, deixa esse desejo de santidade brotar no teu coração. O Senhor está dizendo a muitas pessoas hoje, eu quero levantar minhas mãos sobre você, que acordou cedo e está aqui conosco. O Senhor está te pedindo mais nessa quaresma. O Senhor está te pedindo para que você deixe aquelas coisas que são desagradáveis a Ele. Eu dizia para um homem ontem, na quinta-feira, o Senhor está te pedindo a bebida, você bebe. E o Senhor não está agradável com a sua vida. Deixe a bebida, ofereça isso pela conversão da sua casa. Você que é viciado em cigarro, em bebidas, você que está na vida de adultério, o Senhor está te dando a oportunidade hoje. Eu não estou falando de amanhã, estou falando agora. Nessa segunda-feira, dia 10 de março. O Senhor está te pedindo uma vida nova. E é preciso dar esse passo agora. O Senhor, Ele tem pressa. A gente não sabe o dia de amanhã. Nessas últimas semanas nós vivemos realidades assim difíceis, mas tão ricas em sentido. Jovens que acabaram falecendo. Será que eles esperavam? Será que estavam prontos? Quando o dia do Senhor chegar na vida de cada um de nós, talvez sejamos surpreendidos. E será que você está pronto? Será que você está pronta para quando o Senhor chegar? Quando esse dia chegar na tua vida? Então eu peço essa graça hoje, Senhor, nessa quaresma. Só está começando. Mas eu vou fazer o propósito. Faço contigo agora, Jesus. Amém. De uma vida reta, de uma vida de santidade. Ah, mas agora eu já sou santo? Não, você ainda não é santo. Mas quando existe o desejo da santidade, você não está longe. Amém. Como dizia Dom Bosco, quando a irmã dele chegou até ele e perguntou: João Bosco, o que é preciso para ser santo? E ele disse: querer. Amém. Querer, é preciso querer. E se você quiser, se você desejar do mais profundo da tua alma essa santidade, Amém. Deus vai te abençoar. Amém, Rafaela, eu creio. Que palavras pegou fogo até no meu coração aqui, certamente no seu também. Rafaela falava sobre santidade. Santidade passa pela aceitação de tudo. Tem gente, Rafaela, que fica procurando essa quaresma o que é que eu vou oferecer para o Senhor. Começa aceitando tudo. Olha aí, os santos começaram aceitando tudo. Todo esse propósito. Eu vou tirar café, vou tirar arroz, feijão, sei lá o que. Mas não, comece aceitando tudo. Tudo bem, a gente precisa tirar algumas coisas, tipo alimentação, mas comece aceitando. A santidade passa por isso, como a Rafaela trouxe. Passa por tudo, gente. Quando eu saio do trabalho, eu preciso passar em um bar para beber. Meu irmão, pense na salvação. Será que se Deus te chamar, me chamar agora, será que Gabriel está pronto para ver a glória do Senhor? Verdade. E é um tema que mexe muito com o coração da gente. Daqueles que desejam o céu. Júnior Moreno, nós estamos aqui refletindo sobre essa santidade que, claro, não tem como não falar sobre isso, porque é o tema da quaresma. A quaresma, ela faz a gente dar esse mergulho.
E cada cristão católico, ele deve sim trazer essa reflexão para sua, mais do que uma reflexão, que você busque hoje. Amém. Eu sei que você está aí no estúdio da Bahia FM, né? E tem chegado muitas mensagens, você que está nas redes sociais, e vê como as pessoas estão vazias de sentido. E como Deus faz a diferença na nossa vida. Quando a gente vai renunciando a coisas que não são agradáveis a Ele, como a nossa vida ela muda, Júnior. É sim, irmã. E Quaresma é sempre um tempo de muita reflexão, né? E principalmente para rever alguns comportamentos, alguns conceitos. Esses 40 dias, né, nos colocam nessa situação de buscar a proximidade com Deus, de ter essa conversa mais íntima. Inclusive no nosso programa, no Poder da Minha Fé ontem, eu comentei o seguinte, sobre aproveitar esse tempo também ao lado da família, né? Como você pode melhorar essa qualidade desse tempo com a família nesse período de Quaresma. E a gente falava aqui sobre rezar um terço juntos, né? Em algum dia da semana, ou todos os dias. É uma ação que une mais a família, né? Deixa a família mais próxima em si e a família mais próxima de Deus. Escolher e meditar o evangelho do dia, uma passagem bíblica também para meditação da família, cada um vê o seu ponto de vista, comentar esse versículo bíblico, um cantinho da oração para também ter aquela reunião, no silêncio cada um fazer a sua oração, os membros da família juntos, as missas, as crianças, né? Estar com as crianças também, trazer essas crianças para mais próximo de Deus, também com as orações. Tem tanta família que deixou, era a coisa mais linda do mundo, né? Quando a gente via uma criancinha pequenininha rezando ali a Ave Maria, o Pai Nosso, o Santo Anjo. E hoje a gente tem visto pouco, hoje a gente até se admira quando tem uma criança pequenininha que sabe fazer uma oração. Você traga os pequeninos, leve os pequeninos para a missa. Eu sei que às vezes tem uma dificuldade, né, da gente, né, segurar ali aquela animação da criançada, mas o hábito, começa a criar-se o hábito, né, de estar rezando, de estar na missa. Então, nesse período de Quaresma, que tal sair um pouco mais da rotina, trazer mais essas experiências, não só para você, quanto também para a família. Então, fica esse convite nesse período de meditação, que a gente possa se aproximar de Deus, mas não só eu ou você, mas toda a família, cada um no seu tempo, cada um do seu modo, mas que você possa criar ações, né, dentro do núcleo familiar que também tragam, né, todos para mais próximos de Deus. Amém. Olha, fica a dica aí para Quaresma, porque às vezes, Júnior, a gente acaba se perdendo em algumas práticas tão vazias, né? A gente, eu tenho que oferecer, eu tenho que fazer um propósito da Quaresma. Aí tira açúcar, aí tira chocolate, aí tira tanta coisa, e que no final das contas terminou a Quaresma. Quando chega no sábado ou no domingo da Páscoa, enche a mesa de chocolate, de açúcar, e parece que quer comer todo o açúcar do mundo num dia só, ou o chocolate do mundo num dia só. E assim, vazio, é um propósito vazio. Propósitos que gerem mudanças na nossa vida. Amém. Por exemplo, trazer a família para mais próximo de Deus. Olha que propósito bonito. Eu vou fazer um propósito com a minha família da gente participar da missa todos os dias. Olha que propósito. Isso é um propósito de santidade. Amém. De silenciar. E esse propósito é difícil. É verdade. De silenciar, de não murmurar, de não reclamar. Propósito de me confessar com maior frequência. Isso tudo me ajuda a viver bem a Quaresma. A Quaresma, ela deve ser vivida como a igreja nos pede. Amém. A igreja é mãe e ela sabe o que os filhos precisam. Então, esse período da Quaresma, aproveite. Você que está nos escutando nesse momento, que está participando do programa Minha Fé, faça diferente nessa Quaresma. Faça diferente. Eu quero sim, Senhor, viver de forma diferente. Eu vou me aproximar mais dos santos e hoje começa a novena de São José. Amém. Louvado seja. São José, nosso patrono aqui da Cidade Santa. E mais do que um santo, né? Ele é
ele tem uma primazia, a gente sabe disso, né? Depois de Nossa Senhora é São José. Amém. Por mais que você ame Santo Antônio, tá bom? Por mais que você ame Padre Pio, depois de Nossa Senhora é São José. Amém. É São José. E São José, ele é um poderoso intercessor das famílias, Verdade. dos maridos, das esposas. Você que está buscando uma vocação de santidade, se apegue a São José. Se apegue a São José. E eu pedi uma palavra no Diário de Santa Faustina. E o Senhor me deu o número 1203. Glória a Deus. 1203, olha que número. São José pediu que eu tivesse incessante devoção a ele. Ele mesmo me disse que eu rezasse diariamente 3 orações e uma vez o lembrai-vos. Olhava com muita bondade e me fez conhecer quanto é favorável a essa obra. Glória a Deus. Prometeu-me a sua especial ajuda e proteção. Todos os dias rezo as orações recomendadas e sinto a sua especial proteção. Olha, sei que muita gente vai tomar posse dessa devoção a São José. Eu creio. Se apegue, mas não aquela devoção vazia. Não aquela devoção, eu vou comprar uma imagenzinha de São José, vou botar aqui, vou acender uma vela. Não. Eu vou começar a mergulhar na vida de São José. O silêncio de São José. A conformidade da vida de São José com a vontade de Deus. Eu vou começar a buscar nessa espiritualidade de São José algo para minha vida. Amém. Que me faça ser uma esposa melhor. Eu creio. Que me faça ser um marido melhor. Amém. Que me faça ser um filho melhor. Então, faça esse propósito hoje. Faça esse propósito hoje. Bom dia, irmã Rafaela, que Deus te abençoe nessa nova semana que se inicia. Abraço em meu irmão Gabriel e Elias Otino, que Deus te abençoe. Os meus estão aqui, né, sorrindo, que Deus, né, cuide do seu dia, sua família. Paula também aqui conosco. Santo e abençoado dia, família Minha Fé. Irmãos abençoados, Rafaela, Gabriel, Elias e Júnior. Que Jesus nos conceda uma semana abençoada. Que tua vontade prevaleça sempre. Amém. Pati, que Deus também te abençoe. Você que esteve aqui conosco, você, José, né? Que cada dia mais cresça em santidade. Amém. Amém, Rafaela. Você falava de São José abrindo a quaresma. Com São José, olha o que ele mesmo disse, me apresenta, estou com você nessa obra, né? Nessa obra, você em casa, às vezes, Rafaela, até que se iniciou a quaresma, e as pessoas perguntam, qual santo que eu vou invocar, que eu vou ter especial devoção nessa quaresma? Ele mesmo te disse hoje que ele está com você, que ele está comigo. Amém. Eu tomo posse. São José está segurando as nossas mãos. Tome posse disso. As pessoas ficam procurando, né, Rafaela? Como você mesmo falou, grandes propósitos nessa quaresma. Não. Segura na mão de São José. São José, Pai da providência. Nem só isso. Isso é o raso. Pai da providência, mas muito mais do que isso. Em providência em tudo, gente. Em tudo. Até em tirar aquele marido da bebedeira, da cachaça, até em tirar essa divisão da minha família. São José providencia isso, tome posse disso, abrindo essa quaresma, desde a quarta-feira de cinzas, tome posse disso. Eu estou tomando posse, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, né? E eu vou segurar mais, cada vez mais na mão de São José, abrindo a novena hoje de São José. Amém. E me deu uma alegria, assim, muito grande nesse dia. Amém. Nessa segunda-feira. Deus, ele é grandioso e tudo que Deus faz, e Deus, toda obra grande, ela tem um anúncio, Tem, né? Com certeza. Então, se Deus está anunciando que vai fazer coisas grandes na sua vida, tome posse. Amém. E ele está anunciando que vai ser pelas mãos de São José. Eu creio. Pelas mãos, se apegue a Nossa Senhora e a São José nessa quaresma. Se apegue, é a conversão do seu marido que parece que é difícil, que parece que é impossível. Se apegue a São José. São os filhos que são rebeldes. Muita gente chega aqui, eu chamo meus filhos para ir para a igreja, não querem vir. Verdade. Mas não se quiete. Teve uma mãe que me perguntou, eu posso obrigar minha filha a comungar? Não pode. Por que não pode? Porque a comunhão
é um ato de amor. É um Deus que se desce a nós. Amém. Na Eucaristia, ele se faz pão só por amor. São Francisco de Sales, ele tem uma frase perfeita, ele diz: um ato tão sublime de amor deve ser recebido com igual amor, se não semelhante amor. É por amor que a gente deve comungar. Nunca coagido, nunca obrigado, você vai ter que comungar. Não. É um ato livre. É um ato livre de amor. Amém. Né? E que Deus coloque isso no seu coração. Né? De poder participar da Eucaristia todos os dias nessa quaresma. Todos os dias nessa quaresma, Jesus, eu quero sim me aproximar de ti. Essas palavras, eu sei que muita gente está buscando respostas nessa quaresma e já estão recebendo. Receber Jesus todos os dias na Eucaristia. Santo Rosário todos os dias. Devoção a São José. Parar de reclamar, parar de murmurar. Mais do que chocolate. Amém. Chocolate? Mas chocolate, ele nem é bom para a saúde. Com certeza. Claro, você está fazendo uma coisa que você tá sendo até favorável para você. Né? Deixar açúcar também, tudo que é em excesso acaba prejudicando nossa saúde. Eu estou falando de mortificações espirituais. Amém. São muito mais Com difíceis. certeza. Muito mais difíceis. Naquele fogo da discussão em casa e você, não vou falar nada. Senhor, acalma o meu coração. Eu não vou, o meu propósito é do silêncio. Só que aquele silêncio de Nossa Senhora. Não é aquele silêncio cheio de barulho que você silencia aí dentro. Aí quando o marido olha pra cara, tá aquela cara de bicho. Não fala, mas só falta falar. Só falta falar, porque a cara já tá dizendo tudo. Verdade. O coração já tá ali fervilhando. E você, não. Aí deixa de falar. E tem alguns silêncios que não são de Deus. Então peça à Virgem Maria, São José, para te ajudar nessa quaresma a silenciar. Para que te ajude nessa quaresma a não reclamar. Gente que já virou no hábito de reclamar. Verdade, Rafael. Olha, tem uma mensagem aqui. Bom dia, família minha, fé linda, as palavras Júnior. Eu fico tão feliz em levar minha filha sempre comigo em todas as atividades da minha comunidade. E também na Cidade Santa. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Somos do céu. É para o céu que eu educo a minha filha. Olha, Valdinei, é isso mesmo. Levar os filhos. Tem gente que fica com medo. Não, vai atrapalhar. Leve seu filho e sua filha para a igreja, para a missa. Leve sim. Para que eles cresçam sabendo o que é sagrado. Dando valor ao sagrado. Porque quando ele tiver adolescente, que você quiser levar, eles não vão, não. Quando tiver lá na fase adulta, nunca soube o que era igreja. Não, minha família, minha mãe nunca me levou, meu pai nunca me levou. É responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais. Amém. A paz de Cristo, o amor de Maria. Esse programa de hoje está maravilhoso. Até gravei, Conce. Que Deus te abençoe. Amém. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, o capítulo 25, do 31 ao 46. É um evangelho conhecido. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Você é ovelha ou você é cabrito? Eu creio. Você é ovelha ou você é cabrito? Olha, que questionamento. E colocará as ovelhas à sua direita. As ovelhas são dóceis. As ovelhas, elas escutam a voz do pastor. Eu creio. As ovelhas, elas são dependentes do pastor. E os cabritos, à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Glória a Deus. Recebei como herança o reino do meu Pai, que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer.
Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Amém. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor traz no Evangelho de São Mateus as obras de misericórdia. Eu creio. A Quaresma nós meditamos e vivemos de modo especial essas 3 dimensões, que são a oração, o jejum, que é a penitência, e a esmola, que é a caridade. Então, por quê? Porque quando a gente ajuda o outro, a gente sai de nós mesmos. A gente sai do nosso egoísmo. A gente sai do nosso estado de comodismo. Né? A gente vai ao encontro do outro. Né? E isso é um exercício que nessa Quaresma a igreja nos pede. Quer dizer que nos outros tempos não deve existir? Não, claro que deve existir. Mas nesse período onde o Senhor Ele está caminhando para o grande sacrifício da cruz, né? Para que a gente viva pelo menos um pouco, um décimo, um centésimo, um milésimo daquilo que Jesus viveu, é preciso ter oração. Eu creio. É preciso se mortificar, porque nossa carne ainda é muito forte. E é preciso sair daquele egoísmo de pensar só em si. Eu quero só o bom é para minha casa, é para minha família. Eu quero a melhor comida para minha mesa. E nessa Quaresma o Senhor te convida a olhar para aquele que sofre, Eu creio. aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que vestir, aquele que está preso, aquele que não tem nada. Nessa Quaresma, Jesus ele nos pede para ter esse olhar de misericórdia. E quando nós olhamos para o outro e nós fazemos, né, esse ato de caridade, não é aquela pessoa que eu estou fazendo a Jesus. Eu creio. Santa Teresa de Calcutá, um grande momento da missão, do chamado de Santa Teresa de Calcutá foi quando ela viu aquele mendigo. E ela não enxergava a imagem daquele homem que estava necessitado ali na rua, precisando de alimento, de vestes. Ela via a face de Jesus. Ela via naquele mendigo Jesus. Que você seja capaz de olhar não só aquele mendigo na rua, naquele que está ali precisa também,
mas existem mendigos vivendo na nossa casa. Existem pessoas necessitadas de amor na nossa família também. Que às vezes a gente não quer conta. Não, esse alcoólatra, não quero conta. Esse drogado, essa pessoa difícil, se aproxime. Seja caridoso também com essas pessoas. Amém. Porque é isso que o Senhor nos pede nessa quaresma. Amém, Rafaela. Eu vou partilhar aqui, Rafaela, dentro desse evangelho, falando para vocês um pouco como eu iniciei essa quaresma, exercitando o tema desse ano da comunidade Coragem, eu venci o mundo. Sem coragem, gente, a gente consegue sair de nós mesmos, a gente consegue sair do nosso comodismo para exercitar. Isso aí que o evangelho está dizendo. Se fizerdes isso a um dos pequeninos, é a mim que eu fizer. Sem coragem a gente consegue não, então peça a graça da coragem. De quê? Para que, Gabriel, essa coragem? Para quê? Por que o evangelho está dizendo? Olha o que a Rafaela trouxe. É preciso a gente sair desse círculo vicioso. É trabalho, é família, é tudo que nos rodeia para a gente sair de nós mesmos. É porque a gente cria durante a semana um círculo. Eu chego em casa, tomo um banho, vou deitar, vou dormir, não vou fazer nada. Vou rezar o terço com a Cidade Santa, com o Frei Gilson, seja lá com quem for. Você reza o terço, pronto. Aí, pronto, acabou, vou acordar de manhã. Não, tente sair disso aí. O Senhor quer mais. O Senhor quer mais. O que é que eu vou exercitar agora? No meu trabalho, eu vou falar de Deus, sim. Eu vou começar a exercitar. Eu vou começar a sair desse círculo. Deus vai te mostrar. É porque eu estou exercitando isso, Rafaela. Amém. Em tudo. Se eu desço lá na parte de baixo da Cidade Santa, lá no restaurante, Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer aqui? Eu preciso ver aqui a tua presença. O Senhor quer mover no meu coração. Se o Senhor me leva para Camaçari, para Salvador, para qualquer lugar, assim, o que é que o Senhor quer aqui? Eu vou exercitar, vou falar. Eu vou ter coragem de abrir a boca aqui para falar da tua presença. Amém. Amém, Gabriel. Júnior Moreno, eu sei que a gente já está em cima, mas hoje esse evangelho nos convidando. Glória a Deus. Né? Eu diria até mais, eu diria que é um dos evangelhos centrais da quaresma. Com certeza. Que fala da caridade, que fala desse amor ao próximo. Né? Às vezes a gente quer a cura, claro que a gente está doente, a gente quer a cura. Né? A gente está desempregado, a gente quer um emprego. Com certeza. Mas quantas milhares de pessoas nesse momento estão passando fome? Verdade. Que estão desempregados e já estão desempregados há muito tempo. Muitos anos. Que já não tem o que comer. Então, faz a gente olhar para o outro, Júnior. Que essa quaresma, irmã, seja de oração, jejum e caridade, né? Que tenhamos um coração generoso, um olhar generoso, um ouvido atento, mãos que possam servir aqueles que mais precisam. Às vezes só um abraço, às vezes uma palavra, uma oração, já é um gesto, né, de amor ao próximo. Então, a gente tem essa possibilidade de ajudar, porque muitas vezes a gente pensa nos recursos financeiros, mas são diversas maneiras que a gente tem de praticar, né, a benevolência, a generosidade, de sermos instrumentos de Deus aqui na Terra, partilhando, né, o nosso conhecimento, partilhando o nosso amor, o nosso carinho. É o mínimo que a gente pode fazer pelo próximo. E são formas que a gente exerce a nossa generosidade e não nos custa absolutamente nada. Claro que quem pode um pouco mais, puder, né, ajudar também de outras formas, claro que é muito bem-vindo, mas a caridade é um dos pilares, né, da quaresma, ao lado da oração e também do jejum. Que essa reflexão seja unida, né, que esses três pilares da quaresma estejam em comunhão, para que esse período realmente seja de transformação. Verdade. E, como eu dizia, que não fique só no tempo da quaresma. A igreja, ela pede para a gente meditar de modo especial nesse período, mas que isso fique gravado no coração de todo cristão católico. Amém. Que eu preciso ser caridoso, que eu preciso rezar, eu preciso me mortificar. Isso aí de mortificação, esse negócio de jejum, não, a igreja pede. A igreja pede, sim. A igreja libera algumas pessoas com necessidades especiais. Uma pessoa que não pode fazer um jejum porque é diabético ou tem alguma condição de saúde. Mas nesse período da quaresma, sobretudo da quaresma, pede sim que a gente jejue. Quem não pode oferecer um jejum completo, oferece um jejum parcial, mas é preciso oferecer uma mortificação, né? Então, e nossa carne, ela precisa, porque ela é forte, viu? Com certeza.
Amém. Que Deus abençoe nossa quaresma, Amém. né? E que renove no nosso coração esses bons propósitos cada dia. Senhor, dá-me a graça da fidelidade todos os dias. Amém. Amém. E parabéns hoje para Maria das Graças, em Muritiba, Ailton Faleiro, do Rio das Pedras, lá em Maragogipe. O pessoal de Maragogipe estava aqui ontem. Que Deus abençoe vocês. Ayla Viviane, 9 anos, lá em Santa Helena. Ô, Ayla, que Deus te abençoe, minha irmãzinha. Tem mais alguém aí, Júnior? Tem sim, irmã. Parabéns hoje, Erivelton Barbosa, de Rio do Pires, completando 56 anos. Cinquentenário hoje de Marilúcia Rodrigues, em Abrantes, parabéns. E que Deus abençoe a vida de Rita, também no bairro de Itinga, aniversariante do dia. Deus abençoe todos os nossos aniversariantes, parabéns! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Começando a semana com aquele bolinho mais leve, né? O bolo de batata, que é uma delícia, até deu uma beliscadinha, viu, no café da manhã desse sábado, viu? Um bolinho de batata. Hã? Bolo de batata. É bom? É uma... Vou falar, dar dica aqui para as meninas. Se é bom, Ave Maria. Delicioso. Fica ali perto do bolo de aipim, pertinho ali do bolo de leite, fica naquela mesma consistência ali. Tá vendo, Júlio Moreno, eu tô virando especialista. Oi, aí. Olha pra Ó, isso. fazer, eu nunca fiz um bolo. Fiz quando era pequenininho, minha mãe me ajudava ali na cozinha a fazer um bolinho, né? Junto com ela, mas depois de velho, eu nunca fiz bolo. Você é especialista na degustação. Exatamente, cada um com a sua função, né? Deus deu um dom para cada um de nós, o meu é experimentar. Olha, que dom. Amém. Amém, que Deus abençoe você, Júnior, seu dia, toda a Bahia FM e a nós todos, que Nossa Senhora e a intercessão gloriosa de São José hoje nos acompanhe durante todo esse dia dessa segunda-feira. Que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.